Fala, Fogão! Quando o Botafogo anunciou a contratação do Salomon Kalou, além de toda a expectativa criada na torcida botafoguense, em virtude do jogador que o Kalou havia sido na Europa, especialmente no Chelsea, a gente também teve a informação pelo comitê gestor de que Botafogo e Salomon Kalou tinham uma cláusula contratual que permitia a rescisão sem custos por ambas as partes ao término do Campeonato Brasileiro, caso um dos lados não quisesse mais manter esse vínculo. Porém, segundo informação exclusiva do canal do TF, não é bem assim que funciona, e já vou comentar isso em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que possivelmente o Cícero vai continuar assombrando o torcedor botafoguense até o fim de 2021. Isso porque no contrato dele existe uma cláusula de renovação automática que estende esse vínculo até o fim do ano. É uma herança maldita aí do Anderson Barros. Para fechar, eu quero destacar que o Barroca e o Césio Melo vão voltar a se reunir nessa terça-feira para retomar essas conversas de planejamento da próxima temporada. A gente já sabe que eles se reuniram ontem, a diretoria do Botafogo e o departamento de futebol, para iniciar esse planejamento da próxima temporada, e hoje Barroca e o Césio voltam a conversar. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada com os pedidos, se você gostar desse vídeo eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pra gente alcançar a meta dos 5.000 inscritos. Se você puder ajudar o crescimento do canal fazendo parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente essa conversa do Barroca com o do Césio Melo, que vai acontecer mais uma vez nessa terça-feira. A gente sabe bem que o Barroca quer seguir no Botafogo, e o do Césio Melo, em entrevista recente, em declaração recente, ele disse que pensava em manter o Barroca por 1 ou 2 anos. O que naturalmente não faz o menor sentido. É só você pegar o desempenho do treinador, não só nesses 7 jogos à frente do Botafogo, mas sim nas séries A e B durante a temporada de 2020. São 20 partidas juntando Curitiba, Vitória e Botafogo, com 13 derrotas, 5 empates e 2 vitórias. Segundo informações, o do Césio Melo entende que o fraco desempenho do Botafogo não é culpa do Barroca, e ele quer manter um trabalho de longo prazo. Porém, com a contratação de um diretor de futebol, que vai ter a prerrogativa de decidir se o Barroca e o Túlio Lustosa continuam ou não no Botafogo, pode ser que a gente tenha mudanças. E esse impasse aí pode gerar a saída do Barroca. Afinal de contas, o Botafogo quer planejar a temporada de 2021, o do Césio garantiu o Barroca até o fim do Campeonato Brasileiro, mas daí em diante não se sabe. O problema aqui é, você tem a temporada de 2021 começando 4 dias depois da finalização do Campeonato Brasileiro, seja o destino do Botafogo qual for, o que naturalmente nesse momento se encaminha para a segunda divisão, só matematicamente não foi confirmado ainda. Agora é aquela história, a gente vai esperar até o fim do Campeonato Brasileiro, sabendo que a temporada de 2021 começa grudada ao término da competição, antes de definir qualquer coisa, não tem condição. A gente precisa definir os rumos do Botafogo desde já. E esses rumos do Botafogo não pode ter no futuro, no horizonte, o Eduardo Barroca. Ele pode ser um cara bacana, um cara de resenha, mas no trabalho, no futebol, ele não consegue fazer as equipes dele jogarem um futebol competitivo. Em que momento na carreira do Barroca, como treinador de equipe principal, ele conseguiu apresentar um futebol competitivo? Verdadeiramente competitivo, que passa aquela segurança, aquela certeza para qualquer torcedor, seja de qualquer time que o Barroca trabalhou, de que o time vai conseguir conquistar as vitórias de forma sequencial. Eu, sinceramente, nunca vi uma equipe do Barroca apresentar um futebol desse tipo, desse nível. E, obviamente, numa Série B de Campeonato Brasileiro, a gente vai precisar de um treinador que consiga extrair o máximo de cada atleta que ele tiver à disposição. Não parece ser o caso do Barroca e justamente por isso não vejo o horizonte do Botafogo, o futuro do Botafogo com o treinador. Resta saber se a diretoria do Botafogo, que é quem toma as decisões, pensa da mesma maneira. A princípio, o Barroca fica até o fim do Campeonato Brasileiro, eles voltam a conversar hoje e sinceramente esse cenário só deve ter alguma mudança. Primeiro, caso o diretor de futebol sendo anunciado não queira contar com um profissional. E segundo, se o Barroca não quiser ficar nessa incógnita de se ele vai continuar à frente do Botafogo na próxima temporada ou não. Ou seja, vai depender de uma decisão do treinador ou do futuro diretor de futebol. Outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é a situação contratual do Salomon Kalou. Ele que quando foi anunciado, o Botafogo informou que havia uma cláusula que protegia os interesses do Botafogo caso o desempenho do jogador, por exemplo, fosse abaixo do esperado, conforme vem acontecendo desde o começo. Raras exceções, foram 2 ou 3 vezes aí, em todas as partidas que o Kalou disputou, que a gente pode falar que o Marfinense agregou dentro de campo. Fora isso, nada aconteceu. 3 eu ainda estou sendo generoso, porque eu só consigo me lembrar aqui de imediato de 2 partidas
em que o Kalu fez alguma coisa útil. Aquele jogo contra o Corinthians e quando ele entrou contra o Vasco já no decorrer da partida. Naquela ocasião que ele viajou para a Europa, voltou, fez esse esforço aí para poder estar no banco de reservas e participar daquele jogo. Foi aquela partida, inclusive, no Newton Santos, ele deu um trabalho danado para o Pikachu. Fora isso, não consigo me lembrar de outro jogo aqui que o Kalu realmente tenha ido bem, minimamente bem. Mas o fato é o seguinte, a informação exclusiva do canal do TF dá conta de que o Salomão Kalu não tem, pelo lado do Botafogo pelo menos, essa cláusula que permite a rescisão do contrato antes do fim de 2021, sem custos por parte do Botafogo. Já pelo lado do Marfinense, ele pode sair ao término do Campeonato Brasileiro, se assim for do desejo dele. Porém, o Salomão Kalu já demonstrou que pretende seguir no Botafogo mesmo em caso de rebaixamento para a segunda divisão, nem que tenha que reduzir os salários, que hoje gira em torno de 300 a 400 mil reais por mês. Você vê que realmente é muito dinheiro sendo jogado fora. Logicamente, quando o Kalu foi anunciado, a expectativa do torcedor botafoguense era completamente diferente. Não dá pra gente aqui tirar o corpo fora de que a torcida do Botafogo não queria a contratação do Kalu. Queria sim, a gente incentivou essa contratação porque a gente imaginava que mesmo em fim de carreira, o Kalu poderia ter um ótimo desempenho no Brasil, no futebol brasileiro, em virtude do nível do futebol brasileiro. Por exemplo, o sucesso que o Seedorf teve aqui com 36 para 37 anos, jogando uma barbaridade. A gente imaginava que pelo menos o Kalu poderia desempenhar um bom futebol, já que na Europa o jogador teve uma carreira de sucesso. Infelizmente isso não aconteceu, o salário do Kalu é extremamente elevado e, logicamente, com uma queda para a segunda divisão, vai ficar muito complicado para o Botafogo manter o jogador. E por falar em manter jogador que tem salário elevado para nível Série B, eu tenho que falar aqui logicamente do Cícero, que tem essa cláusula de renovação automática que estende o vínculo do atleta até o fim de 2021. Essa é uma herança maldita de Anderson Barros. O Cícero foi contratado em fevereiro de 2019, tinha uma cláusula de renovação automática para 2020 e essa cláusula também para 2021. Ou seja, a gente vê aí o Cícero permanecendo no Botafogo, mesmo com as várias tentativas que o clube fez de dispensar o jogador. Inclusive, aquela tentativa patética de falar que o Cícero não mais vestiria a camisa do Botafogo, deixar o jogador treinando em casa, depois chegar e reintegrar o jogador como se fosse solução para alguma coisa. O jogador que era dado como dispensável, que o Botafogo ficou tentando rescindir o seu contrato várias vezes ao longo de 2020, volta para ser solução e vira titular com o Eduardo Barroca, embora não tenha começado o jogo contra o Vasco nesse clássico em São Januário. O fato aqui é o seguinte, o Botafogo inicia o planejamento da temporada de 2021 metendo os pés pelas mãos. Conforme eu falei no vídeo de ontem aqui no canal, essa questão de você começar a conversar com Barroca, Túlio Lustosa, começar também a conversar com alguns jogadores, conforme o do Césio Melo vai fazer, chamando alguns atletas aí para conversar, para saber o nível de comprometimento deles em relação à causa do Botafogo, vamos colocar dessa forma, já tá errado. Se você precisa conversar com alguém para saber o nível de comprometimento dessa pessoa, é sinal de que essa pessoa não está comprometida com a causa do Botafogo. Ponto. Você não precisaria conversar com o jogador para saber se ele está comprometido ou não. E o comportamento de alguns atletas durante essa temporada demonstra bem que muitos deles não estão minimamente comprometidos com a instituição, o que logicamente me leva a falar que são jogadores que têm que sair do clube, seja sendo liberados, negociados, emprestados, enfim. O Botafogo realmente tem que fazer uma limpa nesse elenco. Não vai ser tão simples assim, tem a questão dos atletas com contratos longos até o fim de 2021, metade de 2022, então não vai ser tão fácil assim o Botafogo se livrar das tralhas que tem no elenco, mas é extremamente necessário, todo mundo sabe disso. Vamos ter que aguardar, o planejamento da próxima temporada começou, mas eu tenho que falar aqui que já começou errado. Como a temporada 2021 vai se atropelar em cima da 2020, a gente está correndo contra o tempo para poder corrigir as falhas cometidas, e que não foram poucas, diga-se de passagem, na temporada de 2020, para que a gente possa ter um ano de 2021 muito mais digno do que é a história do Botafogo. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito de todas essas informações aqui? Essa questão do Botafogo não ter uma cláusula de proteção em relação ao Salomão Kalu, a renovação automática do Cícero que pode acontecer ficando o jogador até o fim de 2021 e também esse planejamento aí para 2021 envolvendo Eduardo Barroca, Túlio Lustosa, não sabe se eles vão ficar, se vão sair, já começou bagunçado. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.